Olá, amigos e amigas. Eleições 2022. E o nosso vídeo de hoje é sobre agricultura. Essa coisa maravilhosa que coloca comida na mesa de todos os brasileiros, brasileiras e todas as pessoas do planeta. Para aqueles que são agraciados em fazer 3 refeições por dia. Então nós vamos discorrer hoje o que fazer e o que cobrar do seu futuro governador, do seu futuro presidente da República, dos seus deputados estaduais, federais e senadores. O que cobrar sobre o plano de governo da agricultura. Mas antes de prosseguirmos, vá aqui embaixo. Se inscreva em nosso canal, dê um clique no sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e dê um joinha. Bom, a agricultura nos remete à antiguidade, do período neolítico até os nossos dias. Porque a partir do momento que o homem se fixa no solo, se fixa na terra, deixa de ser nômade, deixa de ser catador para ser um homem fixado em seu território. Aí começa o seu processo histórico de fixação ao território, de fixação à terra. É a partir da agricultura que eu tenho um território e começo a pensar cultura, políticas públicas dos mais diversos naipes. Foi com a fixação do homem ao solo, à terra, ao território, que eu descobri novas formas de agricultura e de cultura. A agricultura é a mais antiga das profissões da humanidade. Antes, a terra cansava. Porque quando você tem uma monocultura, que você faz o plantio da mesma cultura o tempo todo, a terra se enfraquece. Aí o homem saía daquela terra e ia para outra, inexplorada. Porque nós não tínhamos as tecnologias que dispomos hoje para tratar a terra. Porque a terra precisa de tratamento. A terra precisa ser bem cuidada. E não os absurdos dos agrotóxicos que nós vemos hoje. O cansaço da terra leva a eu colocar corretivos nessa terra, calcário e tantos outros corretivos. São os tratos culturais que eu preciso ter. E preciso descobrir novas culturas. Nós precisamos incentivar a agricultura. A agricultura não é só para colocar comida na mesa. A agricultura, sobretudo a agricultura familiar, ela reduz até a violência. Eu vou falar isso lá no final. E vocês vão saber por que eu reduzo a violência. Porque eu seguro o homem no campo, não venho inchar as grandes cidades. O Brasil, o futuro governante, tem que fazer política agrícola. Não só para os latifundiários, os grandes do agronegócio, mas para aqueles que plantam agricultura familiar, porque 70% do que chega à nossa mesa vem da agricultura familiar. Então eu preciso dar toda atenção a esses produtores. Porque o Brasil tem crédito agrícola, o Brasil não tem política agrícola. Tanto que a gente vê desperdícios a todo momento, porque se a cebola está cara, todo mundo inventa plantar cebola. Aí tem uma superprodução, a cebola cai. O governo precisa orientar a política agrícola. Todo mundo acha que maracujá está dando dinheiro, todo mundo planta maracujá. Na safra seguinte, o quilo dá 2 centavos, 10 centavos. Então eu preciso ter política agrícola e não apenas crédito agrícola. Crédito eu dou de qualquer jeito.
política agrícola, eu digo qual é a orientação do governo para a próxima safra. Uma vez o Brasil financiou, deu tanto dinheiro à lavoura de trigo, e o Ministério das Relações Exteriores fechou um acordo na OMC de comprar o trigo da Argentina. O trigo brasileiro virou pó. Morreu no pé. Está vendo que é política agrícola? É você conversar com os ministérios, tá? Para os ministérios não tomar nenhuma atitude que prejudique a produção local. Mas vamos lá. Mas, para fazer política agrícola e o consequente crédito agrícola, a terra do pequeno produtor precisa estar regularizada. Então, senhor governante, governador, prefeito, ou presidente da República, senhores deputados, exijam algo no governo, orçamento no governo federal e estadual para se fazer regularização fundiária. Não apenas nas terras devolutas do Estado e da União ou dos municípios, mas também na compra e aquisição de novas terras para esses produtores. E para tanto, eu preciso ter um plano diretor de desenvolvimento da agricultura, um plano diretor de desenvolvimento municipal. E já foi o tempo em que o Ministério das Cidades, lá em 2002, 2003, 2004, 2005, financiava a elaboração de PDDU, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Porque aí eu separo o que é urbano do que é rural. Eu preciso produzir cada vez mais, mas eu também preciso saber o que produzir. Eu tenho que fazer um estudo da lógica de mercado. O que é que minha região produz? Tem fábricas em minha região? Onde eu posso escoar minha produção? É como se fosse um plano de negócios para a agricultura local. E o governo federal, o governo estadual precisa financiar esses estudos para os municípios. Consequentemente, se você tem uma agricultura pujante, você vai produzir mais receitas. Produzindo mais receitas, você vai depender de menos emprego no Estado, no município e na União, porque as pessoas vão querer se fixar ao solo, as pessoas vão querer se fixar ao território. Eu preciso criar também, e o governo federal e o governo estadual tem que incentivar isto aos municípios, porque não adianta falar que é problema do município, não, eu tenho que fazer uma monitoração para uma política pública consequente, para uma agricultura pujante. Eu preciso incentivar os municípios para criar o Conselho Municipal da Agricultura. Porque com o Conselho Municipal da Agricultura, a gente vai discutir políticas públicas delineando para um município pujante. Eu preciso buscar recursos nas secretarias de Estado e eu tenho que saber quais são as políticas públicas na Secretaria de Agricultura do Estado, no Ministério da Agricultura. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber quais são os programas que existem no MAPA. O que é o MAPA? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então eu tenho que saber quais são as políticas públicas que tem lá, porque atualmente só tem política pública para o agronegócio, para os grandes latifúndios, só tem financiamento para os grandes latifundiários. Porque o pequeno, às vezes, não pode tomar dinheiro em banco porque a sua terra não é regularizada. Ele tem apenas um recibo de compra e venda, o que não lhe dá. E os bancos só emprestam recursos, pelo menos com a escritura. Não para hipotecar ou nada disso, mas pelo menos que a terra esteja regularizada. Você está vendo? Porque eu posso emprestar dinheiro a esse cidadão e ver outro reivindicar a terra. O governo do estado da Bahia, por exemplo, tem o CDA, né, que regulariza as terras. Eu preciso investir, aí entra o governo federal, o governo do estado, eu preciso investir em estrada,
para o escoamento da produção do local onde eu faço a minha colheita até o mercado consumidor. Eu preciso de infraestrutura. Qual a infraestrutura que eu tenho nos municípios? Então, prefeitos, prefeitas, governadores, presidente da República, fique de olho no que diz o plano de governo do seu governador e do seu presidente da República. Fique de olho quais são as propostas do seu deputado estadual, do seu deputado federal. Se ele vai abraçar a agricultura familiar, do seu senador. Olho nessas propostas de dinheiro fácil de campanhas eleitorais. A gente precisa instrumentalizar nossa base lá no interior para saber exigir de cada político que chega lá pedindo seu voto. Nós precisamos fazer pequenas indústrias, porque às vezes você produz abacaxi, mas abacaxi, melancia, às vezes eu não coloco, né? Eu brinco que eu digo assim, ninguém coloca melão na mesa para comer meio-dia, no almoço, na janta. Ninguém coloca maracujá. Eu preciso criar alternativas, eu preciso fazer fábricas de doce, pequenas fábricas. Como o governo do estado da Bahia tem a CAR, que tem pequenas indústrias para colocar no município. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer doces de caju, de industrializar castanha. Olha quanta coisa eu posso fazer. Porque o Brasil é um grande produtor de coisas in natura. Mas aí eu vou citar uma commodity lá do agronegócio. Eu exporto o grão do café, a amêndoa do café, e importo o café já preparado para o consumo. Tá vendo como eu preciso? O maior exportador de café do mundo é a Alemanha. Mas a Alemanha não produz café. Quem produz café é o Brasil e a Colômbia, vende para a Alemanha, para a Itália, e a gente compra o café em cápsula chique, né? Que a gente toma aí nos mercados, nos bares, nos restaurantes. Vocês estão vendo quanta coisa errada no Brasil? O Brasil produz tudo in natura, mas não tem a industrialização desse produto. Eu preciso dessas fábricas, porque às vezes a única fábrica que tem numa região distante 300, 400 quilômetros, consequentemente o escoamento encarece. Aquele que produz em quantidade tem como escoar, ótimo, ele pode levar, mas é aquele que não tem a condição de fazer esse escoamento. Porque 60% do preço final de uma mercadoria é da infraestrutura, é do transporte. Então eu preciso modernizar o transporte no Brasil. Eu não preciso só do transporte rodoviário, eu preciso do transporte ferroviário. Eu conheço cidades na Bahia que produzem 30 mil litros de leite por dia, mas não tem uma indústria de produção, de você vender o leite em caixinha, de você ter uma fábrica de queijo, de requeijão. Você vai em qualquer cidade pequenininha da Holanda ou da Itália, você tem as pessoas que produzem os queijos. Exemplo das Minas Gerais também. Então eu preciso industrializar. Ninguém vai tomar leite, 2 litros de leite por dia. Ninguém. Eu preciso industrializar esses produtos. Tem município que produz 50 mil, 30 mil litros de leite, mas não tem uma fabricação de manteiga. Vende o leite in natura aí para as grandes cidades. Tudo isso gera emprego e renda e você vai aumentar a condição de vida das pessoas. Eu preciso de abastecimento de água.
E qual é a política hídrica do seu governo federal? Qual é a política hídrica do governo do estado? Eu preciso de água e luz. Lá atrás fora criado o programa Luz para Todos e Água para Todos. Porque eu não posso pensar em instalar indústria sem luz. Você está vendo? Eu preciso de pequenas irrigações. Israel, toda a sua agricultura é irrigada. O mecanismo de regularização fundiária tem que se fortalecer cada vez mais. Quais são as fases da agricultura? Para aí eu determinar o meu plano de negócio. Primeiro, eu tenho que definir o que plantar. E isso tem que estar estabelecido no plano de negócios. Para onde eu vou vender? Quem é meu consumidor final? Primeiro, definir o plantio. O que plantar? 2, preparo da terra. Preparar a terra precisa ser preparada. Preparo a terra, espero ela absorver os nutrientes e faço o plantio. Dependendo das regiões e do produto, você planta em março, abril, maio, dependendo da cultura. Plantou, você vai fazer os tratos culturais. Porque as ervas daninhas invadem o seu plantio e você precisa retirar as ervas daninhas. Isso nós chamamos, no ciclo da produção agrícola, de tratos culturais. Depois dos tratos culturais constantes, eu vou fazer a colheita. Mas a colheita eu preciso ter local de armazenamento. Eu preciso ter silos, eu preciso ter armazém, como tinham antigamente os armazéns da Cibrazen, e que você vendia o seu produto no Banco do Brasil através de 2 grandes programas chamados EGF, que era empréstimo do governo federal, e AGF, que era aquisições do governo federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a última etapa da produção agrícola é a comercialização. E aí que é todo o entrave. Vem um atravessador, compra um coco no pé por 10 centavos e vende nos grandes centros urbanos a R$2. Chega ao consumidor final a R$5. Quem ganha dinheiro com a agricultura é o atravessador. Mas antigamente o governo federal tinha uma política chamada de EGF e AGF, que eu falei há pouco instante. O que era EGF? Empréstimo do governo federal. O cidadão plantou, colheu, não tinha dinheiro para comercializar, o governo emprestava dinheiro. O cidadão plantou, colheu, não tinha dinheiro para... não queria levar para os grandes mercados, o governo comprava numa operação chamada AGF, Aquisições do Governo Federal, e jogava toda essa mercadoria para a Cibrazen, os armazéns da Cibrazen. Quando faltava produto no mercado, o governo vinha com seu estoque regulador e jogava no mercado para conter a inflação. Acabou. Essas políticas todas. Agora só tem política para os latifundiários. A agricultura familiar é responsável por 70% do que chega à nossa mesa. No Brasil todo existem territórios da cidadania. Eu preciso cada vez mais fortalecer os territórios da cidadania para que o homem se fixe no solo. Mas eu tenho essas 5 etapas da produção agrícola. Eu preciso ter assistência técnica, como a gente chamava lá antigamente no Banco do Brasil, assistência técnica no nível de carteira. Toda a agência do Banco do Brasil tinha um agrônomo que dava assistência técnica àqueles que não podiam pagar. Você está vendo, meus amigos? Eu preciso dar todas as condições para a fixação do homem ao solo, uma educação no campo. E a educação no campo é a única possível de fixar o homem ao solo, ao território. Eu preciso fazer cultura, eu preciso fazer inclusão digital. Como diz Paulo Freire, a menina viu a uva. É uma frase, né? Mas Paulo Freire destrincha ela. Paulo Freire diz assim, a menina viu a uva, mas quem vai produzir essa uva? Quem vai comprar? Para onde eu vou escoar?
É o homem como protagonista do seu processo histórico. Está vendo, meus amigos? Como nós devemos tratar a agricultura de forma diferenciada? Eu preciso comprar a produção desses pequenos agricultores através de um programa PAA, que é o Programa de Aquisição da Agricultura, e você é responsável, os municípios podem comprar 30% da merenda escolar na mão da agricultura familiar. Por isso, a gente tem que incentivar a formação de associações cooperativas, porque eu posso vender a minha mercadoria como pessoa física, mas eu vendendo a minha mercadoria como pessoa física, isso gera muito imposto para o vendedor. Ele vai pagar um imposto caríssimo, né? Então nós precisamos dar atenção à agricultura familiar e não só aos grandes produtores de commodities. Nós precisamos criar cidade verde em todos os municípios do Brasil. O planeta precisa respirar, as cidades precisam respirar. Nós temos que distribuir mudas de árvores, de plantas, de agricultura. Nós temos que fazer a feira verde, a Bahia até tem a feira de agricultura familiar, uma excelente iniciativa. Você está vendo? Nós precisamos dar toda a condição a esse produtor. A agricultura é a primeira atividade do homem. Nós precisamos incentivar essa agricultura para ter uma alimentação de qualidade, porque uma alimentação de qualidade significa saúde. Você vai gastar menos recursos na saúde quando você tem uma população bem alimentada. A agricultura reduz a violência. Só para vocês terem uma ideia, em 1985, Salvador tinha 850 mil habitantes. Menos de 40 anos, Salvador tem 3.600.000 habitantes. De onde vem esse povo? Todo do interior. As cidades do interior diminuíram as suas populações. Tem bairros de Salvador que não existiam há 20 anos, há 30 anos atrás, Mussurunga, Cajazeiras, não existiam. Hoje, Cajazeiras é uma cidade de 650 mil habitantes. E o campo abandonado, é aí que surge, né? Eu fiz uma tese em 1989 sobre esse êxodo, sobre essa vinda do homem para a cidade. Porque aos 20 anos eu estava no Banco do Brasil e vi que a gente emprestava dinheiro para a agricultura familiar. As cidades fervilhavam de recursos. E hoje, as cidades só têm uma coisa que o Estado perdeu a guerra: os traficantes. E agora, com a milícia. Nós precisamos dar condição aos agricultores. Nós precisamos de cidades dinâmicas. A agricultura é uma coisa muito grande. E nós vamos fazer mais um vídeo só sobre agricultura. São 2. Só sobre agricultura, ok? E eu quero apresentar a vocês esse livro fantástico, formidável, chamado A História das Agriculturas no Mundo, do período neolítico até os nossos dias. É isto. E nós vamos fazer outro vídeo com a agricultura, apresentando alguns programas que existem em governo de estado e governo federal. E como é que eu faço para eu ter uma agricultura pujante? Vejam só o boom que deu determinadas regiões. Só foi possível por causa da agricultura. Foi assim, com os períodos econômicos do Brasil, da cana-de-açúcar, do algodão, do café, é o boom. Então nós precisamos dar um novo boom na agricultura brasileira. Então, escolha certo em que você vai votar. Analise o plano de governo. Faça reuniões para discutir o plano de governo. Faça as reuniões para discutir o pensamento do seu deputado estadual, do seu deputado federal e do seu senador. Eu vou ficando por aqui e aguarde o nosso próximo vídeo sobre agricultura. Um grande abraço e fique com Deus.